A paz de Jesus, do amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, espalhar esse vídeo para várias pessoas e colocar um comentário abaixo aí. Essa semana agora teve uma polêmica aí em Aparecida, né? Tinha que ser em Aparecida, que aquele santuário é uma vergonha. Eu sempre falo que quem é católico deveria dar R$ 1 para aquele santuário, que ele é dominado pela teologia da libertação. Um padre usou o altar para fazer um discurso altamente politizado, né? E aí eu vou pegar um pouquinho desse discurso desse padre, dar uma explicação para vocês, né? Fez uma crítica à caminhada de um deputado, mas usou um tema que aqui é moral católica. E antes de explicar para vocês, eu preciso dizer uma coisa. Altar, gente, não é lugar de fazer discurso de política de direita ou de esquerda. Isso aí o Papa Leão XIV deixou claro. Altar é lugar de pregar a poderosa palavra da salvação. Os padres petistas da igreja, que são a maioria, 95% dos padres de Aparecida, 99%, é tudo do PT. Se o senhor quiser pregar opinião petista, por favor, funda uma igreja para vocês. Abra uma nova igreja e vai pregar. Porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Leão XIV, a igreja que diz tu és Pedro e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, não é lugar de fazer sermão de política esquerdopata. É lugar de pregar a poderosa palavra da nossa salvação. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Então eu dizer para esse senhor Padre Lucas, para Dom Orlando Brandes e para toda essa corja da teologia da libertação, que é um anti do PT dentro da igreja católica, guarda a opinião política de vocês para vocês. E vou dizer uma coisa, está na hora dos leigos, que se eu tivesse num santuário de Aparecida uma hora daquela, eu levantava e dava um grito num sujeito daquele, sem pensar duas vezes. E não é pecado não, porque missa não é lugar de padreco, está ensinando heresia e ensinando discurso político. Missa é lugar de pregar a palavra da salvação. E você que é católico, saiba disso. Dá um grito num padre daquele na hora da missa, mas ele tomar vergonha na cara dele e pregar o evangelho e não pregar discurso político, não é pecado não, viu? Você tem direito de fazer isso. É direito do leigo exigir dos pastores. Eu não vim aqui escutar discurso de direita ou de esquerda. Eu vim aqui escutar a pregação do evangelho. E aí você pega essa distorção demoníaca que esses padres da teologia de libertação, servos de Satanás, para destruir a igreja de dentro para fora, e não há uma outra explicação. Tem vários vídeos meus explicando o que é a teologia de libertação, é o comunismo infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora. A realidade nua e crua é essa. E o que é o comunismo? Quem é o pai do comunismo? Lúcifer. Já dizia Padre Cícero Romão. O comunismo foi fundado por Satanás. Ele que inspirou Karl Marx fazer aquilo. É a luta do diabo contra Deus hoje nos tempos atuais. Então um padre com a ideologia macabra dessa é um infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora, porque o que faz é isso, é causar divisão, intriga, mágoa. Por quê? Porque altar não é lugar de fazer discurso político, altar é lugar de pregar a palavra da salvação. Eu não vou em Aparecida escutar discurso de bioma, de árvore na Amazônia, de Pachamama, dos pobres. Primeiro que os caras vivem como rico, nadando em dinheiro e só fala de pobre. Então eu tinha que dar exemplo, porque na época da pandemia, eles fecharam a Aparecida, o povo fazendo necessidade, eles não estenderam a mão para ninguém. Foi a primeira dama na época que foi de Brasília lá levar comida para o povo, porque nessa época a igreja em saída se fechou, e a igreja dos pobres deixou os pobres passar fome, né, Dom Orlando? É esse tipo de coisa que a gente é obrigado a ver no santuário de Aparecida. Mas o que chamou a atenção, irmãos, é a segunda frase do padre, sobre a questão das armas. Que arma foi criada para matar. Ainda citou o caso do machado, que é uma outra finalidade. Não, padre. A arma foi criada para se defender. É totalmente diferente. E eu vou usar para o senhor isso aqui, ó, Bíblia Sagrada, e vou usar isso aqui, Catecismo da Igreja Católica, para parar. Gente, esse discurso pró-anti-arma é um discurso que não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Basta ver como é que o segurança do Papa é armado até os dentes. Basta ver que a Aparecida tem segurança. Então veja bem, uma coisa é você usar a arma para finalidade de tirar a vida de alguém. Outra coisa é usar ela para defender a si mesmo e a sua família, como um policial usa. Vocês estão entendendo, né? Mas eu vou ler para vocês. Vamos embora lá, começar com a Escritura Sagrada. Lucas 22, 36. Jesus diz assim: aquele que não tiver uma espada
venda a sua capa para comprar uma. Ô Padre Lucas, é Jesus dizendo, aquele que não tiver espada, venda a sua capa e compra uma. Ô padre, Pedro andava armado. E quando ele cortou a orelha do cara, Jesus não mandou ele jogar a espada fora, não. Jesus diz, guarda a sua espada. Embora Jesus o repreendeu, porque ele estava tirando Jesus do plano da salvação, que era a cruz. Mas Pedro andava armado e nunca foi repreendido. E aí, padre? E Jesus está mandando comprar uma espada para se defender. Queridos, eu não consigo entender um sujeito desse. Como que Dom Orlando deixa uns cabas desses, como diz a minha esposa, uns cabas desses, fazer esse discurso ideológico do santuário. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó, doutrina da Igreja Católica. Eu vou fazer questão, porque vai ter petista que vai encher o saco aqui. Se vocês não aceitam, volto a dizer, se você tem um discurso petista e não aceita o que está aqui, é simples, monta uma igreja para vocês. Monta uma igreja e coloca lá Papa Luís 51 para ser o chefe, coloca o núncio apostólico, o careca do STF, e coloca Flávio Dino para ser o cardeal, vai dar certinho. O Papa Luís 51, Xandão e Dinão, pronto. Mas não fique dentro da Igreja Católica se vocês não aceitam o que a Igreja Católica ensina. Eu vou ler. Ó, parágrafo 2263. A legítima defesa das pessoas da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que é característico do homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. O amor a si mesmo permanece o princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar o próprio direito à vida. Agora, Padre Lucas, Dom Orlando Brando, presta atenção. Quem defende sua vida não é culpado de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se os senhores não aceitam, funda uma igreja para vocês e põe o Papa Luís 51, com a garrafa de 51 para ser o Papa. Entendeu? E o dinheiro não vai faltar, porque o dinheiro dos Correios, da Petrobras, dos velhos do INSS, do Banco, vai ter à vontade. Flávio Dino como cardeal, Alexandre de Moraes como bispo, funda uma igreja para vocês. Eu vou repetir, parágrafo 2264, quem defende sua vida não é culpado de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Arma não é para matar, padre, é para se defender. E foi Jesus que disse em Lucas 22:36, quem não tiver espada, venda a sua capa e compra uma. Eu queria que o senhor me dissesse um documento da Igreja Católica que é proibido um cristão usar uma arma para se proteger e para defender sua família. Qual documento está escrito isso? Meu Deus do céu. Continua a doutrina católica. Se alguém para defender usar de violência mais do que é necessário, o seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir esse ato de comedida proteção para evitar matar o outro. Porque antes do outro está obrigado a cuidar da própria vida. Gente, eu vou ler para vocês, porque isso aqui é doutrina oficial da Igreja Católica. Isso aqui não é o Papa Luís 51 falando, não. Isso aqui é João Paulo II e Bento XVI que escreveu isso aqui falando. Eu vou ler para vocês, olha. E não é necessário para a salvação omitir esse ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes de outro, você está obrigado a cuidar da própria vida. Se você, para proteger a sua própria vida, ou para proteger a vida da sua esposa, de um filho seu, ter que tirar a vida do agressor, fica em paz, não é pecado não, e você vai morar tranquilamente no céu, que o seu primeiro papel de homem é proteger sua esposa e proteger seus filhos. Padre, sinto muito, o senhor está na igreja errada. Sinto muito, acho que o senhor não leu isso aqui não. Sinto muito, eu acho que o seu Papa é Luís 51 com 9 dedos na mão, não é Leão 14. Acho que o senhor está confundindo Leão com Luís 51. O Papa da Igreja Católica não é Luís 51, Padre Lucas e Dom Orlando. O Papa da Igreja Católica é Leão 14. E esse catecismo aqui foi escrito pela Igreja Católica. Então, se o senhor não aceita, vai para a igreja do Papa Luís 51 e põe o Dinão de cardeal e o Xandão de bispo. É fácil, vai resolver o problema de vocês. Continua. Parágrafo 2265. A legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave. Padre, a arma para se defender, diz a Igreja Católica, não é só um direito, é um dever.
O policial tem o direito e o dever de defender o inocente. O pai de família tem o direito e dever de defender sua família. Meu Deus do céu, é o Papa Luís 51 que escreveu isso aqui. Não, padre, quem escreveu isso aqui foi Leão, foi João Paulo II, que hoje é santo, e Bento XVI, e é a igreja de Leão 14, não é a igreja de Luís 51. Se o senhor quer ir para a igreja de Luís 51, vai para lá adorar ele, espírito em verdade, a canja está do lado, adora os dois. Meu Deus do céu, que santa ignorância. E continua, olha, eu vou repetir de novo, queridos, parágrafo 2200, você que é petista que vai ver o vídeo, pode xingar à vontade, mas simples, sai da igreja católica e monta uma igreja para você e coloca o Papa Luís 51 como chefe dela, porque a doutrina católica é clara, o evangelho é claro, se você não aceita, vira seita, pronto. Continua, a legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros, pelo bem comum da família e da sociedade. Está aqui, padre, ó. A legítima defesa é um direito e um dever grave para quem é responsável pela vida dos outros. Sabe o que é, padre? O pai é responsável pela vida dos filhos. O marido é responsável pela esposa e o policial é responsável pelo bem comum da sociedade. É um direito e um dever grave. Quer dizer, o senhor que o pai de família vai dar rosa para um bandido que chega em casa para estuprar a filha dele? Vai dar um livro como que é o Papa Luís 51? Tem misericórdia, padre. Vá fazer discurso de esquerda no tacho, pelo amor de Deus, e não na casa de Deus, que isso é uma vergonha. Isso é um falso profeta, um comunista infiltrado dentro da igreja católica. E o que dói, vou continuar para vocês, parágrafo 2266. Preservar, o bem comum da sociedade exige que o agressor se prive das possibilidades de prejudicar outro. Padre, o senhor tinha que estar fazendo discurso, contra os bandidos que têm arma pesada, que nem o exército tem, e que o seu Papa Luís 51 não faz nada. Isso aí está faltando no seu discurso. Contra essa galerinha aí agora, as facções que está dominando o país, graças à colaboração do seu Papa Luís 51. Isso aí só fica calado. É impressionante, eu vou repetir, preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor se prive das possibilidades de prejudicar outro. A esse título, o ensinamento tradicional da igreja reconheceu como fundamento o direito e o dever da legítima autoridade pública de infligir penas proporcionais à gravidade dos delitos. Tá vendo, padre? Por essas razões análogas, eu vou ler para o senhor, os detentores da autoridade civil têm o direito de repelir pelas armas, os que são responsáveis, tem o direito de repelir pelas armas, os agressores da comunidade civil, pela qual são responsáveis. Eu vou repetir para o senhor, padre, tá? Olha aqui, por razões análogas, os detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pelo qual são responsáveis. Ô padre, o senhor quer que o policial dê uma rosa pro cara que está com a escopeta na mão? O senhor quer que o pai de família dê um livro pro cara que vem na casa dele violentar a filha dele com a escopeta na mão? Ô padre, pelo amor de Deus, o senhor me desculpa. Igreja, Padre Lucas, é lugar de pregar o evangelho. E se eu quiser pregar o evangelho é ensinado pela igreja do Papa Leão 14 e não pela ideologia do Papa Luís 51. É triste ouvir um trem desse. E aí, padre, eu quero terminar dizendo uma coisinha para o senhor. O senhor deveria estar fazendo discurso em Aparecida, padre, sabe sobre o quê? Em vez de eu criticar a caminhada de um deputado que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, que trabalha contra essa corrupção miserável e a favor da liberdade de expressão, você deveria fazer discurso o seguinte: cadê os 7 bilhões que o PT já passou a mão aí de viagem do Lula? O povo morrendo de fome e ele viajando com a canja dele. Cadê os bilhões roubados do Correio? Que o Correio está falindo, dispensando 15 mil funcionários, não está pagando nem 13º para o funcionário. E o pior, o PT dando 4 milhões para Gilberto Gil fazer showzinho. Você deveria estar denunciando a quebradeira e a roubalheira da Petrobras. É a roubalheira dos velhos da INSS, que o filho do Lula recebeu não sei quantos mil de mesada e o irmão com 780 milhões no sindicato. Cadê seu discurso sobre isso? O Banco Massa, que o Dias Toffoli está atolado, e o Xandão, a mulher dele, recebeu 130 milhões. Tem uma palavrinha do senhor contra? Tem não. O senhor sabe por quê? Porque se assim aparecer, deve ter rabo preso.
Porque vocês têm discurso de pobre, mas vive como rico, todo dia inventa uma reforma para ganhar um dinheirinho do povo. Eu sei como é que é o negócio aí, padre. É triste, é triste. O senhor deveria fazer discurso quando o Lula teve a capacidade de defender aquela notinha do Conselho Federal de Medicina que o Xandão sustou para matar criança de 6 a 9 meses com cloreto de potássio, aonde ele teve a hombridade de dizer: que monstro, vai nascer de uma mulher que engravidou de uma violência. Cadê o seu discurso, padre? Uma injeção de cloreto de potássio que não pode dar nem em cachorro e nem os piores criminosos da face da terra, e o seu Papa Luís 51 teve a capacidade de chamar de monstro uma criança com 6 a 9 meses na barriga da mãe. Cadê o seu discurso, padre? Cadê o seu discurso, seu servo das trevas infiltrado dentro da igreja católica? Cadê seu discurso? Cadê o seu discurso quando esse presidiário de 9 dedos tirou o país dos países contra o aborto e colocou o país dos países a favor da legalização do assassinato de crianças inocentes? Cadê o seu discurso, padre? Cadê o seu discurso quando esse Papa Luís 51 seu trouxe aqui o maior ditador assassino que estupra criança, que diz o relatório que ele violenta crianças com demência na Venezuela? Cadê o seu discurso? Cadê o seu discurso contra o ditador da Nicarágua, que é amigo do seu Papa Luís 51, que está prendendo padre, prendendo bispo, matando as pessoas? Cadê seu discurso contra? Padre, essa ideologia do Papa Luís 51 adoeceu esse santuário de Aparecida. Por isso que cada ano que passa está diminuindo o número de pessoas que vai aí, porque o católico consciente hoje, padre, não põe mais os pés em Aparecida. E se vocês ficarem desse jeito, vocês vão quebrar esse santuário. Porque eu quero ver quem é que vai dar. Porque eu vou dizer com vocês, petista, padre, não vai dar dinheiro para Aparecida não, tá? Porque esse povo é assim, ó, quem tem essa ideologia do seu Papa Luís 51, não vai sustentar vocês não. Quem sustenta vocês é gente que defende família, que é contra aborto, que é a favor de liberdade de expressão. Cadê a sua palavra, padre? Quantas pessoas que foram presas de maneira inocente, que não quebraram nada e tomaram 14 anos de prisão? Pessoas que deveriam estar sendo julgadas em primeira instância e foi julgada por 3 demônios, o Xandão, o Dinão e o Zaninão. Que por sinal, os dois, o seu Papa Luís 51, quando era candidato, disse: eu não vou colocar amigo meu na Suprema Corte desse país. E aí essa peste foi eleito presidente, e a primeira coisa que ele fez, padre, sabe o que foi? Foi colocar o Dinão e colocar o Zaninzão, os braços direitos. Ainda teve a hombridade de dizer que nunca na Suprema Corte desse país um ministro comunista entrou nela. Vocês foram entender, padre? O comunismo criado por Satanás, e ele colocou um servo de Satanás na Suprema Corte. Cadê o discurso seu, padre? Cadê seu discurso? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem chegou nesse vídeo aqui agora, a petezada pode xingar à vontade. Não tem problema, que o petismo é uma doença e vocês não têm cérebro, porque Lula já comeu ele. Porque se Lula cagar e falar que é chocolate, petista como fala que é chocolate? Misericórdia de um trem desse. Mas em nome de Jesus, padre, altar não é lugar de fazer discurso de política nem de direita e nem de esquerda. Altar é lugar de pregar o evangelho. E pregar o evangelho que defende a vida e não que defende aborto. O evangelho que prega a liberdade e não a ditadura. O evangelho que prega que Deus criou homem e mulher para casar e não homem com homem, mulher com mulher. O evangelho que prega que o senhor nasce homem e mulher e não que o senhor nasce neutro e escolhe o que o senhor vai ser. Então, pelo amor de Deus, esse, queridos, é um ano eleitoral. E vocês já perceberam que o PT vai usar esse tipo de padre para poder fazer esse tipo de discurso na igreja. E você que é católico, que está vendo esse vídeo aqui, está na hora de vocês levantar a voz das paróquias, gravar esse tipo de homilia e gritar que esses padres, gritar, não é pecado não, e dizer: padre, eu não vim aqui escutar discurso ideológico de esquerda ou de direita, eu vim aqui escutar a poderosa palavra da salvação, que cura, salva e liberta. É uma vergonha um padre em Aparecido do Norte usar o altar para fazer um discurso demoníaco daquele. Não há outra palavra, é um discurso demoníaco. É uma vergonha e eu me envergonho. Por isso que eu não ponho os pés num santuário daquele enquanto essa corja comunista estiver governando. E não dou R$1 enquanto essa corja comunista estiver governando aquilo ali. Por isso que eu ajudo a Canção Nova, padre. Tá bom? Por isso que a minha avó morreu com 99 anos ajudando a Canção Nova. Sabe por quê? Porque o dia que eu ver cachaça na Canção Nova, igual tem Aparecida. O dia que eu ver discurso de esquerda na Canção Nova, igual tem Aparecida. O dia que eu ver, padre, lá na Canção Nova vendendo terço,
igual com bolinha de olho grego, igual tem no santuário, eu não dou mais R$ 1. Eu ajudo a Canção Nova, que quando eu ligo lá, eu vejo a pregação do Evangelho da Salvação, e do Papa Leão XIV, e não o discurso ideológico do Papa Luís 51. Que vergonha! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus tenha piedade da Igreja Católica, piedade de nós, e que não ao comunismo infiltrado no Santuário de Aparecida.